Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, trocar uma ideia sobre o KNCR. Mais um mês acompanhando e mais uma vez vamos falar de Selic. Vocês sabem, né, que a gente está aproveitando os vídeos do KNCR e do VGIR para falar do cenário de Selic. Então nesse caso aqui eu estou gravando na terça, mas vocês estão assistindo na quarta. Então assim, mais algumas horas a gente já vai ter o resultado do Copom. Então vou usar esse vídeo para a gente falar do pré-Copom. E aí o vídeo do VGIR a gente fala do pós Copom, deve sair aí, imaginando semana que vem e tal, enfim, vamos ver a reação do mercado ao que vai acontecer. E esse tipo de vídeo, galera, é uma palhinha mais ou menos do que rola na área de membros, e a gente vai conversar um pouco sobre tudo. Então a gente está aqui, o KNCR, fundo de quase 6 bi, 340 mil cotistas, pagou real por cota, temos que falar desse rendimento, taxa da carteira CDI mais 2,5, patrimonial 101, a cota um pouquinho acima, e 11 milhões de reais de liquidez aí muito boa. O fundo hoje ele está 105% alocado em CRI, marcado a CDI mais 2,5, na verdade é 104,9% em CRI, né? Tem um pouquinho de LCI aqui, mas enfim. Então, 104% alocado em CDI mais 2,5, ele está alavancado, normal, os fundos aqui, né? O fundo pagou R$1 por cota, a gente vai falar sobre isso. Tem a taxa de administração dele aqui, é um fundo público geral. Durante o mês ele fez investimentos na ordem de 120 milhões de reais, que é uma merreca pro tamanho desse fundo. Um CRI de edifício corporativo lá em São Paulo. E ele coloca aqui, ó, 2 projetos de uma incorporadora lá em Cuiabá, operação um pouquinho já fora da taxa da carteira dele, né? Um pouquinho fora do escopo, CDI mais 3,4 já é algo mais ali pro middle risk, já é muito meio fora do escopo desse fundo, né? O fundo, com as compromissadas, né? 7,5% de alavancagem, aqui a gente vê ele 104,9% alocado em CDI mais 2,5%, né? Taxa de aquisição CDI mais 2,14%, então é um fundo extremamente high grade, alocação por setor, bastante escritório, shopping, no mês a liquidez muito boa, não tem nem o que falar, e aqui que a gente precisa falar do rendimento. Olha só, o resultado por cota foi de apenas 94 centavos, e a distribuição foi de R$1, ele usou reservas, e isso aí já nos mostra, né, a Selic em queda fazendo efeito, o fundo já não tá com aquele vigor mais, sabe? Então, vamos ficar de olho aí nesse rendimento. Ele comenta que o resultado de maio foi positivamente impactado por o elevado patamar de alocação do fundo e a quantidade de dias úteis, que foram bastante, 21, acabaram contribuindo aí também. Aqui o histórico de rendimentos, a gente vê, né, de lá em fevereiro, março também teve uma geração mais fraca, a gente fica de olho nisso. Cota diária hoje nesse ágio é quase comprar CDI mais 0,42 líquido, bem ruinzinho, né, bem baixo, ficar esperto com o ágio. Carteira dele super diversificada, não tem muito mais o que falar. Galera, vamos falar de Copom, que é mais tarde, vamos lá de Copom. O que o mercado espera para o Copom nesta quarta-feira, agora em mais algumas horas? O pessoal espera o fim do ciclo de cortes. E aí, como é que isso vai impactar o mercado? Quais são os pontos? Galera, o que vai acontecer daqui a algumas horas não importa muito. Se a Selic vai subir, se a Selic vai cair, se a Selic vai ficar de lado, não importa. De fato, não importa. Tá tudo precificado. Por que eu tô falando isso? O que importa é isso aqui, ó. O gato subiu no telhado na última reunião, quando teve a divergência entre os membros indicados pelo Bolsonaro e pelo Lula. Isso fez o mercado estressar bastante. Né, isso já foi um dos fatores que está estressando o mercado. E aí o que acontece? Essa divergência, se daqui a algumas horas ela se repetir, seja em qualquer direção, seja a turma do Bolsonaro votou para subir, a turma do Lula votou para manter, a turma do Bolsonaro votou para cair, a turma do Lula votou para cair mais. Enfim, qualquer tipo de divergência, o gato vai subir no telhado ainda mais, porque isso mostra, né, um choque lá dentro, uma coisa que o mercado não quer. Então, independente de acontecer, se ficar, se cair, se subir, se virar de cabeça para baixo, enfim, aconteça o que acontecer, o mercado quer só ver essa questão da divergência. Porque o cenário da Selic parar já está precificado, já está tudo certo, cara. Isso não é... A bolsa... A gente não tá, essas quedas não é por conta da Selic parar de cair. Não, é o que está fazendo a Selic parar de cair. Né? Não é. Vocês têm que entender, galera, que a Selic, o Banco Central, ele não controla a Selic. Isso mesmo que você ouviu. Quem controla a Selic, de fato,
É o governo. Porque se o governo fizer tomar medidas que levem a economia a uma melhora e na direção correta, o Banco Central vai ter espaço para cortar a Selic. Se o governo fazer merda igual está fazendo, vai diminuir o espaço e o Banco Central para o corte. É isso. Quem corta a Selic não é o Banco Central, não é o Campos Neto, não é o Galípolo, não é quem quer que esteja lá. É o governo que vai dar condição para que eles possam fazer isso. Hoje o governo não está dando condição, né? A gente pode até ver algumas notícias aqui. Olha lá, ó. O fiscal, de novo, né? Semana do Copom começa mal e dólar salta para 5,42. Por quê? O fiscal, a bagunça fiscal, né? A bagunça fiscal está zoando tudo e a gente está vendo o dólar indo embora, né? A gente já vendo o dólar indo embora. E muita gente fala assim, ai, mas é culpa do cenário externo, porque o cenário externo está muito ruim. Galera, vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Vamos aqui no TradingView. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Depois a gente vai ver isso aqui também. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês primeiro. Deixa eu sumir isso aqui, que isso aqui eu gravei um vídeo de membros com essas mesmas notícias antes. Então a gente tem o dólar versus real e eu vou colocar aqui pra gente o DXY, que é o índice aí na cesta de moedas versus o dólar. E vou colocar num período mais curto de um ano. Acho que um ano tá bom. Acontece, o DXY ele vai copiando o real, né? O real vai copiando o DXY, enfim, a cesta de moedas. Se você pegar o histórico um pouco mais aberto, pera aí, aqui não fica legal, deixa eu, tem pandemia, zoa tudo, a gente pode puxar um pouco mais para trás, eles andam praticamente juntos, sobe um, sobe o outro e tal, não sei o que, e eles andam caminhando de certa forma juntos. O que está acontecendo no momento atual? Aconteceu isso aqui, ó, olha a boca do jacaré que se criou aqui. Tá tendo um descolamento do DXY com o real. E esse descasamento ele começou. Ele começa a dar sinais lá no meio do ano passado, bem de levinho, e depois, né, você vê o dólar o dólar o dólar versus o real que é os candles, né, se descolando mais da linha, e aqui, ó, ele começa a abrir. E abrir, até o momento que acontece o quê? O que aconteceu mais ou menos ali em março, né? Mais ou menos ali em março para abril, mais ou menos, daqui para frente. O que aconteceu daqui para frente? Aconteceu foi o seguinte. Aconteceu que o governo mudou a meta fiscal do ano de 25 e de 26. Nisso, o gato subiu no telhado. Né? Tanto que o Banco Central vinha, vocês lembram nas atas, quem não lê as atas do Copom, é só vir ser membro que eu leio e mostro tudo que está acontecendo. Então, o mercado viu, e o Banco Central, e tudo colocou na ata, ele sempre vinha falando, as metas fiscais têm que ser perseguidas, não sei o que, pererê, enfim, algo mais ou menos dessa forma. A hora que pegou e descumpriu a meta fiscal de 25 e 26, que o governo fez a alteração, o Banco Central mudou. Caralho, que porra é essa? Tô de volta. Foi o iFood que chegou. Porra, que toque escroto de telefone que é esse desse hotel. Enfim, então voltando. Aqui, ó, foi quando aconteceu a mudança, mais ou menos. Que foi ali de março para abril. Né? Mais ou menos, acho que foi dia 15 de março, salvo engano. Então, começou a descolar. Começou a descolar e cada vez mais. Né? Tanto que a gente consegue ver que o real está sendo a pior moeda dos emergentes de 2024. Por quê? Risco fiscal. O mercado está olhando e falando assim, pô, a gente não gosta disso, né? A gente não gosta disso. E aí o real tá indo embora, a bolsa também tá indo embora. Então, tipo, não adianta a gente ver, é culpa da Selic. Não, a Selic não tem nada a ver com isso. É o risco fiscal. É o risco fiscal que tá avacalhando tudo. Que tá fazendo a Selic parar de cair. Que tá fazendo o nosso câmbio desvalorizar. E tá fazendo a nossa bolsa cair. Porque pensa na cabeça do gringo. Imagina você fazer um gringo. Você vai ficar investindo num país que já tá dando sinais muito claros que não vai ter responsabilidade fiscal nenhuma. Enquanto isso, falando do americano, enquanto isso, o seu país está na iminência de cortar os juros e a bolsa lá se animar mais do que já está se animando.
Você vai botar o dinheiro lá, parceiro. Você não vai deixar o dinheiro aqui. Fora que os outros emergentes, então, você tem inúmeras opções melhores que o Brasil. Né? E aí o que acontece? Vem essa questão do fiscal, vem a questão da divergência que teve no Banco Central. E aí o pessoal já começa a falar assim, ih, ano que vem vai dar cagada. O cara já começa a meter o pé. Né? Não vou pegar essas notícias todas e ler com vocês, porque o que importa também é só o título. Né? Pior expectativas volta a pressionar mercados e leva dólar a 5,42. Dólar em alta firme com risco local no radar. Real tem um pior desempenho. Dólar sobe a 5,44 com críticas de Lula Campos Neto. Hoje, terça-feira pela manhã, o Lula fez uma entrevista em algum veículo, não lembro qual que foi, mas enfim, ele cuspiu o barimbau para cima do Campos Neto. O mercado não gosta disso. Por quê? Ah, porque o mercado é a favor do Campos Neto? Não. Porque o mercado vê o Lula falando isso e fala assim, ih, caramba, esse cara vai indicar um presidente do Banco Central daqui a alguns meses. Ele vai indicar alguém para não cumprir o que ele quer? Só se ele for burro, né? Ele pode até ser, mas ele não é a esse ponto. Então ele vai pegar e vai indicar alguém que vai fazer o que ele precisa. Né? E aí o mercado já olha e já fala, ih, não gosta disso, né? Tanto que, quer ver, ó, tem aqui uma notícia. Aqui, ó. Lula aumenta a pressão sobre Galípolo em reunião do Copom, diz Schwarzman. Por quê que o Lula joga pressão no Galípolo? Porque o Galípolo quer ser o presidente. E aí o Lula tá batendo no Campos Neto, o Galípolo vai olhar e falar assim, cara, se eu não for nessa tocada, não vou ser o presidente. Se eu não me comprometer a fazer o que ele quer, eu não vou ser o presidente. E aí o cara vai ficar numa balança de ser presidente e não ser. Putz, se eu ser presidente, eu vou ter que fazer o que ele quer. Aí vai depender das convicções pessoais dele, se ele acha que é certo, é errado, se o Lula tá certo, tá errado, isso aí pouco me importa, o que o Galípolo acha, né? Tesouro IPCA volta de 6,46, isso também tá fazendo aí a bolsa cair, principalmente os fundos imobiliários de tijolo. Tijolo é muito sensível ao Tesouro IPCA, então sobe o Tesouro, cai os tijolos, né? É extremamente sensível. Juros futuros abrem alta com relação ao mercado da crítica de Lula Campos Neto, isso aí foi na data de terça, né? Gestores afastam chances de novo corte da Selic e elevam posições que apostam em dólar. Então, olha só, o pessoal já tá, tipo assim, não vai cortar mais e vamos apostar no dólar que o dólar vai subir. Lula diz que Campos Neto tem lado político que trabalha para prejudicar o país, foi uma das tantas críticas, né? Ao criticar Campos Neto, Lula contribuiu para aumentar as incertezas, aquela questão que eu falei com vocês mais cedo. Lula, comportamento dos membros do Banco Central é a única coisa desajustada no país no momento. Enfim, ele falou até, né? Aqui o Mercadante falando, trazendo um pouco de luz aí, né? Alguém do governo trazendo um pouco de luz. Não temos margem para alterar o patamar de juros no curto prazo, né? Já um secretário do Tesouro da Fazenda já falando que o nível de juros é restritivo e elevado, então tipo assim, né? Isso aqui a gente já viu. Lula joga mais lenha na fogueira de uma reunião tensa no Copom. Né? Essa reunião de hoje é extremamente tensa, porque tem um lance da divergência. Se essa divergência continuar, aí que o gato vai subir no telhado com força. Então, galera, ponto principal do Copom que a gente tem que acompanhar hoje na ata que vai sair por volta das 6 horas da tarde. O que você tem que olhar na ata? Ah, não quero ler essa merda, não tô nem aí pra ata. Não importa, rola ela até o final e vê. Os membros do Copom votaram como? Aí você vai pegar e vai olhar se teve divergência, se ficou 5-4 de novo. Porque se ficar, meu amigo, aí vai dar ruim. Pode saber. Se tem outra divergência, aí o gato vai subir no telhado ainda mais, beleza? Então vamos ficar de olho. No vídeo do VG eu volto com o resultado dessa brincadeira, beleza? Valeu, até a próxima. Fui!